Pai do Senhor, queridos, que Deus abençoe mais um dia debaixo da unção, da bênção, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui para a glória e honra do Senhor. E eu gostaria de ler uma palavra que se encontra no livro de Romanos, em seu capítulo 10, do seu versículo 13 até o versículo 15. Eu tenho recebido algumas mensagens em meu celular, e essa falou muito comigo, que é a palavra do dia, só que era desde a semana passada e ela não saiu da minha mente. E eu sempre falo essa palavra, sempre cito Romanos 10, do versículo 13 ao versículo 15. Vamos orar, porque é sempre bom orar, né? Antes de começarmos a leitura bíblica. Senhor, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos e nós bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado pelo dia que ainda não se infinou e que o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado a cobertura do teu, tem nos livrado do homem fraudulento, do assassino, do ladrão, do homicida, dos vírus, das bactérias. O Senhor tem nos livrado, Senhor amado, ó Deus, de todo intento do mal, de toda armadilha. Colocarmos a planta do nosso pé, de colocarmos na nossa mão, nós sabemos que o Senhor está ao nosso redor, Senhor, nos livrando e nos guardando. Continua conosco, continua, Senhor, com a tua poderosa e santa presença, dando-nos, Senhor, a tua paz, dando-nos, Senhor amado, da tua graça e dando-nos do teu amor. E agora nós vamos ler a tua palavra. Hoje é um culto racional a ti, onde nós, Senhor amados, nos consagramos, nos deleitamos na tua presença. Fala conosco, fala com aqueles que estão aí do outro lado, meu Pai, meu Santo, que não puderam estar aqui, aqui presente na igreja. Mas fala, porque a tua palavra ela não volta vazia, né? Então te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer. Te agradecemos por tudo que o Senhor fará. Porque a Bíblia diz que o Senhor mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Em nome de Jesus, amém. E diz assim, a palavra do Senhor em Romanos 10, no capítulo 10, do versículo 13 ao 15. Deixei aqui. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Presta bem atenção nisso. Todo aquele, a Bíblia diz. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naqueles que não o ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há os que foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daquele que anunciam a paz, do que anunciam as coisas das boas novas. O que o Senhor está falando aqui conosco é que nós temos que invocar o nome dele em todo tempo, e em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. E o interessante é que a Bíblia diz que é todo. Pode ser quem for. É isso mesmo. Quem for. É só invocar. E tem muita gente, quando está numa situação um tanto, vamos dizer assim, arriscada, um tanto desesperada, a primeira coisa que vem, Senhor, Deus, ou num acidente, né, ou numa coisa assim, uma catástrofe, ou alguma coisa que nos amedronta, que nos deixa vulnerável, com certeza essa pessoa, eu e você, mesmo que não crendo, vai invocar o nome do Senhor. Tenha certeza disso, nenhuma certeza absoluta disso, mas mesmo assim, a Bíblia diz, se não invocarão os que não creram, né? E como crerão que não há os que ouvem? Então, por isso nós temos que proclamar, né? Nós temos que citar o nome do Senhor, nós temos que, em toda e qualquer oportunidade, pregar o Evangelho. Dê uma brecha, prega, meu irmão, fala, porque é Deus que está usando você para aqueles que precisam crer. Creiam, mas não ouvem. Só chama um momento assim desesperador. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, conformados os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas novas. Então, se eu e você não formos no ide de Jesus, com quem eu vou pregar o quê? Alguém tem que ir.
E nós temos que ser enviados. Além de tudo, nós não podemos só ir sem ser enviado, né? É a mesma coisa de você ir em qualquer lugar sem saber onde você vai chegar e sem saber o que você vai fazer. Então você tem que ser enviado. O Senhor vai falar comigo e com você, e você vai ser enviado, porque Deus faz isso na minha e na sua vida. E a coisa maravilhosa é que vão ficar formosos, o meu pé, o seu, porque anunciamos as boas novas. E anuncie, viu, querido? Anuncie, porque que tem de gente desesperada aí, que tem de gente amedrontada, que tem de gente atribulada, precisando. Nunca se precisou tanto como agora de ouvir a palavra de Deus. Eu faço culto lá em casa e os garis lá ficam ouvindo. Eu acho um maior barato. Eles param assim, que eles estão correndo. E eles param às vezes, eu fico olhando assim, eles ficam comentando. Esses são crentes, gosta, né? Até mesmo no trabalho. Então que Deus nos abençoe. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vi essa palavra, a primeira vez que eu ouvi, eu nunca mais me esqueci disso. E olha que, poxa vida, é bem forte isso, viu? Então, em qualquer situação, invoque o nome do Senhor. Mesmo que você ache que você está só, você está numa situação difícil, invoque-o, porque você vai ser salvo naquele momento. Amém? É bem rápido, que eu lembrei aqui, eu tenho que falar, a gente estava indo para o Rio de Janeiro, tem um acidente de última hora, estava eu, Vani, mais um casal, nós estávamos de carro, e antes de João Pinheiro, aquela chuva, aquela garoa, né? E o carro, ele não capotou, ele derrapou, foi derrapando, um Opala, subiu no meio-fio e bateu na árvore, mas a velocidade estava muito grande, e a mãe que estava com o filho, uma amiga nossa, ela enrolou o filho no abdominal dela, uma coisa incrível. E na hora eu clamei o nome do Senhor. Eu lembro que a única coisa, falei, Deus, daquele grito de desespero, né? Socorro! Eu acredito, e eu vi um anjo, gente, eu vi um anjo. Que coisa maravilhosa, eu vi, foi a primeira vez que eu vi, nunca mais vi, mas dessa vez eu vi, o anjo segurou o carro, os caminhoneiros pararam, fala assim, como que esse carro não capotou? Porque pela distância que ele saiu capotando, foi daqui lá do outro lado da pista. Ele não capotou. Se ele tivesse capotado, eu não estaria nem aqui, né? Dando esse testemunho. Amém? Então invoque o nome do Senhor. Clame, né? Porque o Senhor, ele vem de imediato. A Bíblia diz que ele é o nosso socorro bem presente, imediato. Salmo 121. Ele vem mesmo. É questão de fração de segundo, é a velocidade da luz. Amém? Eu vou passar aqui a palavra aqui para o nosso poderoso pastor, né? Nosso grande. É para quem? A irmã vai tirar 2 hinos aqui, me perdão. Passar para a irmã Glorinha. Glorinha, né? Vem, irmã. Vem louvar a Deus aqui. Deus abençoe. Oi. A paz do Senhor a todos, os que estão aqui, os que estão em casa. Eu quero ler Salmos, porque eu adoro Salmos. Salmos é maravilhoso. Vamos. Hoje eu quero ler o 36. A gente vai do 36 ao 5. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca não malícia e engano deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho em que não é bom, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Eu sinto assim Deus falando com a gente, né? Para a gente
poder rever mais o que a gente comete. Às vezes a gente faz coisas que não é da vontade do Senhor, né? Às vezes é sem querer também, não é por maldade, porque todos nós somos pecadores, mas Deus também é misericordioso, né, com todos. Então, assim, o meu entendimento nessa palavra aqui, que por mais que a gente erre, por mais que a gente, né, deixa de crer, às vezes, deixa de buscar, Deus está ali com a sua misericórdia e fidelidade para conosco, né? Então, assim, eu penso que a gente também devia ter, né, essa fidelidade com Deus, esse amor por Deus, porque né, Deus não cobra nada para nos amar, Ele nos ama de graça. Então, assim, buscar. Eu aprendi que pela dor, buscar. Mas hoje eu aprendi que o amor é mais gostoso ainda, buscar a Deus pelo amor. Assim, eu amo chegar em casa do meu trabalho, pegar minha Bíblia, abrir ela e ler a palavra do Senhor. O Senhor todo dia tem uma palavra nova, uma palavra importante para mim, que eu fico olhando assim, eu falo, nossa, Deus está falando comigo. Eu sinto que Deus fala comigo. Então, assim, nesses tempos que a gente está todo mundo afastado da igreja, né? Não está podendo vir, tem pessoas de grupo de risco, a gente entende, mas assim, a gente tem a palavra em casa, né? Nunca deixar, porque ela conforta, né? Conforta muito, principalmente aquelas pessoas que estão com depressão, aquelas pessoas que estão passando dificuldade no casamento, aquelas pessoas que estão passando dificuldade com os filhos. Então, assim, é uma palavra de conforto. Não deixe a palavra do Senhor, né, de lado. Procure sempre buscar, né? Então, eu agradeço a oportunidade. Esse aqui é o meu, né? Vou deixar aqui. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Peguei o outro microfone aqui, tem 2 aqui, tem 3, na verdade, cada um está usando um, como forma de segurança, amém? Glórias a Deus. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Que a paz esteja com você. Estamos aqui com um número de pessoas na igreja e outros online. Seja muito bem-vindo você que está na igreja. Que Deus venha cada vez mais fortalecer cada um de vocês. E aqueles que estão assistindo que não podem estar aqui conosco. Amém? Também sinta-se bem-vindo a este culto para adoração ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar aqui um recado bem rápido sobre a sua vida e a minha vida, né? É interessante, o pastor Ronaldo Fonseca, ele deu um recado sobre a questão da presença nos cultos, e eu achei muito bacana o que ele falou e muito pertinente, né? Ele falou assim, se você está indo para o shopping trabalhar, está indo para o parque, está indo lanchar, vários outros lugares, né? Você não tem justificativa de não estar na casa de Deus. Não tem. Amém? Agora, se você está em casa, realmente, né, em quarentena, está ali, não sai para lugar nenhum, sempre pedindo ajuda à família, você não sai mesmo, você tem que ficar aí mesmo. Agora, se você tem uma rotina normal e não está vindo para a igreja, eu quero te alertar, amém? A você a se atentar com a sua alma, com a sua vida, porque infelizmente muitas das pessoas, mas eu busco em casa. Se você está buscando, glória a Deus por isso, mas aqui também tem um gostinho especial, não é não, Júnior? Não é não, Maria Alice? Aqui tem um momento assim, só de não estar nem abraçando os irmãos, né? Todo mundo de máscara, tendo todo o cuidado, tem um tapete, tem um termômetro, tem o álcool, tem o espaçamento das cadeiras, está tudo limpinho, tudo organizado, amém? Então você está tem que estar aqui junto conosco. Se você está saindo para outros lugares, trabalhando, vem aqui, fica conosco, vem aqui juntos adorarmos a Deus, amém? Então, queridos, fica como um alerta para a sua vida. Se você está em casa mesmo, não sai para lugar nenhum, fica aí. Agora, se você estar realmente saindo, é bom você vir para a casa de Deus. É gostoso, é maravilhoso estar na presença do Senhor. Amém? Hoje é o culto da palavra.
Amém? Então eu vou convidar você já a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Amém? Nós vamos estudar 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. Quem achou diz um amém bem forte. Amém. Queridos, nós estamos tendo culto na quarta-feira às 8 horas. No domingo está tendo a EBD presencialmente também e online. E domingo também às 19 horas. EBD às 9 da manhã e no domingo às 19 horas. Participe conosco, convide alguém. Nós somos discípulos, fazedores de discípulos. Precisamos fazer a nossa missão. E hoje o tema é a missão do discípulo. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 1 até o verso de número 6. Amém? Obrigado. Deus abençoe. 1 até o verso de número 6. A minha Bíblia hoje, ela está na versão... a nova versão transformadora, então talvez pode ter alguma divergência aí, tá bom? Mas vai ser bom ouvir a palavra de Deus. Diz assim: portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Verso de número 2. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos ou pregamos a palavra, a verdade diante de Deus. E todos que são honestos sabem disso. Verso 3. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Verso 4. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o verso número 5. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor. Amém? Jesus Cristo é Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Verso de número 6. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus. Amém? Somente até aí. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. E você que está em casa, convide a sua família, convide os seus filhos, convide, o seu esposo, a sua esposa, para juntos fazermos uma oração ao nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos nesta noite, Pai amado, porque estamos na tua casa, porque estamos diante de ti, porque estamos diante de um milagre, porque estamos diante de um amor, de uma graça, meu Pai, imerecida. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor nos alcançou. Meu Deus querido, abençoa os teus servos que estão aqui no templo, ó Senhor, abençoa aqueles que estão assistindo ou participando, Senhor, pelo Facebook. Visita as nossas famílias, visita os nossos lares, proteja as nossas casas, proteja as nossas vidas, meu Deus amado. Dê, meu Pai, a força espiritual, para que nós venhamos ser batalhadores, ó Pai, aqueles que resistem o mal, aquele que resiste o pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos nesta noite, Pai. Fala conosco, fala com o nosso coração, aquilo que nós precisamos, necessitamos, meu Pai, a ouvir as nossas vidas, e nos ensina a colocar em prática, Senhor, quando, meu Deus amado, houver a oportunidade.
abençoa seus teus servos, nós te louvamos, ó Pai, perdoa os meus pecados, os nossos pecados, ó Pai, porque somos pecadores e carecemos da tua misericórdia. Cale-se agora a voz do homem, para que o teu Espírito venha falar aos nossos corações e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra não venha voltar vazia, mas que venha alcançar o propósito ao qual ela foi enviada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem concorda diz um amém bem forte. Amém? Glória a Deus. James, volta só esse relógio para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu não sou muito levita, mas eu queria louvar um hino da harpa. A gente não louvou nenhum, porque os levitas hoje sumiu. Amém? Mas Deus está no controle de todas as coisas. E não é por causa disso que nós não vamos deixar de louvar a Deus. Amém? Abra aí no hino da sua harpa, da CPAD, o hino de número 126, irmão. Este hino, ele é uma poesia. É lindo demais, esse hino. Na verdade, esse hino falou muito forte ao meu coração nos piores dias da minha vida. E é uma mensagem poderosa para os crentes. Abre na sua casa também. Pega aí, você tem uma harpa. Tem outros aqui também, ó. Isso. Assembleia de Deus não pode faltar harpa, irmão. Tem que ter uma harpa aí. Hino de número 126. Vamos lá. Bem-aventurados que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém? Glória a Deus.
Aleluia, desculpa aí qualquer coisa, mas este hino, irmão, fala no meu coração grandiosamente. Marque mais uma não, irmão, só um tá bom demais, amém? Vamos ficar por aqui enquanto tá por cima, né? Queridos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, Deus tem nos visitado esses dias. Eu visitei hoje o Francisco, né? E o Francisco está muito bem, irmão. Deus fez e está fazendo um grande milagre. Nosso Deus é um Deus de milagres, queridos. Eu não sei o que você está passando na sua casa e na sua família, mas eu quero te dizer algo: confia e deleita-te em Deus, porque o mais Ele fará, irmãos. Deus é fiel, amém? Então, eu estou muito maravilhado com o que eu vi, com o que nós conversamos. Ele está bem firme, graças a Deus. Psicologicamente, ele está com a fé inabalável. Nós vemos isso, o grande milagre que Deus está fazendo, amém? Vamos só esperar mais e mais na vida dele. Então, querido, se você tiver a oportunidade de ligar para alguém que você lembra, está na sua casa, liga, manda mensagem, se possível, visite. Nós temos uma responsabilidade uns com os outros, amém? De cuidar uns dos outros. Isso não é só papel do pastor, do presbítero, do evangelista, não. De cada um dos crentes. Somos uma família e família cuida uns dos outros, amém? Queridos, o texto a qual nós lemos, o título aqui é Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Paulo escreve 2 Coríntios para fortalecer a igreja na fé, mas também para alertar de algumas heresias e alguns falsos profetas. Entre outros propósitos, mas esses são os dois principais, que Paulo sempre, quando envia uma carta, está preocupado com a fé dos irmãos. Amém? Em outra hora ele diz: analise você mesmo, a si mesmo, vê se você não caiu da fé. Então Paulo tem uma grande preocupação com as pessoas, de não retroceder na fé, de não cair da fé, de não esfriar na fé. E é interessante o período ao qual nós estamos vivendo, e as pessoas, a maioria das vezes, quando vai conversar conosco, elas falam que estão desanimadas, elas estão frias espiritualmente. Então o propósito de Paulo sempre em escrever, em orientar, em discipular, até em repreender, é para que você e eu venham estar saudável na fé, venham estar firmes na fé. Então Paulo agora nesse capítulo 4, e nós vamos ler versículo por versículo, né, sobre este texto maravilhoso que Paulo está orientando a igreja de Coríntios, e automaticamente fica como orientação para as nossas vidas, amém, queridos? Você leu junto comigo 2 Coríntios 4, 1 ao 6, o tema hoje desta mensagem é a missão do discípulo. O que é discípulo? Quem é os discípulos? Discípulos é aqueles que creem em Cristo e aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor, amém? Quem fez essa decisão um dia na sua vida, você não esquece, pode esquecer até a data, mas o período, o momento, a sensação, você não esquece, sim ou não? O momento que você o Senhor te visitou e te convenceu dos seus pecados, te convenceu do juízo, da justiça, e o momento, o interior que você tinha naquele momento de pecado, de escuridão, né? Deus te visitou e você alcançou a graça através da visita de Deus no seu coração, você não esquece, amém? Então Paulo agora está nos alertando, nós temos uma missão, nós somos discípulos de Cristo, e discípulo de Cristo é ser aprendiz de Cristo, é andar no mesmo passo de Cristo, amém? E nós temos uma missão nesta terra, escute bem, você que está aqui, e você que está assistindo pelo Facebook, nós temos uma missão. Se nós aceitarmos a Cristo, ou Cristo nos aceitou, seria muito fácil e muito bom que Cristo nos levasse logo para o céu, sim ou não?
Bênção seria isso para as nossas vidas, mas Deus tem um propósito com cada um de nós. Pastor, eu sou o menor, Deus tem um propósito contigo. Pastor, eu não sei pregar, Deus tem um propósito contigo. Pastor, eu não sei louvar, Deus tem um propósito contigo. Pastor, eu não sei fazer nada. Não, irmão, você sabe fazer alguma coisa, amém? Deus tem um propósito com você. Você é discípulo de Jesus Cristo e tem uma missão a cumprir nesta terra, amém? Todos os dias, quando nós nos levantamos para fazer algo, para cumprir uma missão. Talvez você vai trabalhar, vai estudar, vai ficar em casa como dona de casa, que trabalha mais ainda, não, mulheres? Quem trabalha em casa trabalha mais ainda, mas tem uma missão. Todos nós temos uma missão, amém? Em primeiro lugar, neste texto aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1, eu identifico que nós temos uma missão e uma tarefa, amém? A Bíblia diz, pelo que tendo este ministério, quer dizer, temos um trabalho, temos uma missão, temos uma tarefa dada por Deus. Nós temos uma missão que quem nos deu foi Deus. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu uma tarefa. Em primeiro lugar, nesse versículo, nós temos uma missão. E quem nos deu essa missão? Foi Deus. Escute, Deus te deu uma missão. E por quê? Porque você é bom? Porque você pode? Porque você tem dons? Porque você é o melhor que outros? Não. A Bíblia diz que é por causa da misericórdia de Deus. Nós não somos merecedores nem de pregar o evangelho, irmão. Ah, eu sou bom porque eu prego o evangelho. Não, nós não somos merecedores. Amém? Temos uma missão. Quem nos deu? Deus te deu uma missão. Amém? Deus me deu uma missão. Foi dado por misericórdia. No versículo 1 nós vemos muito claro isso. Em sua misericórdia, Deus nos deu uma tarefa, uma missão. Amém? Você sabe qual é a sua missão? Vamos aprender hoje, amém? E é por isso, ele diz, e é por isso que não desanimamos. É por isso que você não pode desanimar. É por isso que você não vai desanimar. Porque quem te deu uma missão foi Deus. Quem te deu uma missão, Vivian, foi Deus. Quem te trouxe lá do estado de onde você veio, Maria Alice, Edivan, que veio lá do Piauí, e veio aqui parar em Brasília, não foi por acaso. Deus tem propósito em todos os dias da nossa vida. Tudo acontece debaixo de um propósito de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Nesse capítulo aqui, 4, verso 1, eu identifico que nós temos uma missão e uma tarefa. Quem nos deu essa missão? Deus. Deus te deu uma missão, Olga. Deus te deu uma missão, Diene. E Ele não te escolheu e não te deu porque você é bom e porque eu sou bom. Porque um dia chegaram a Jesus Cristo dizendo assim para Ele, bom mestre. Aí Jesus Cristo já ensina, né, irmão? Porque Jesus Cristo, quando passou por esta terra em carne e osso, a vida dele foi para ensinar os seus discípulos e as pessoas que se aproximavam dele. Amém? Então o jovem chega a Cristo e fala assim, bom mestre. E ele diz, por que me chamas de bom? Bom somente Deus. Amém? Então interessante, porque nós temos às vezes uma postura, porque nós somos crentes, porque nós estamos na igreja, porque somos do evangelho, e que nos achamos melhores do que outras pessoas. Não somos, irmão. Amém? Nós não somos melhores. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Todos nós temos o mesmo valor perante Deus. Então, queridos, Deus nos escolheu pela sua misericórdia. Amém? E porque Ele te escolheu, Maria Alice, você não pode desanimar. Você não pode retroceder. Você não pode parar na missão que Deus te deu, Ana Paula. Na missão que Deus te deu, você que está assistindo. Hoje, agora, você deve estar pensando, qual foi a missão que Deus me deu?
Talvez você já tenha uma certeza, uma convicção da missão que o Senhor te deu. E eu te digo, Ele te deu por misericórdia e você não pode desanimar. Paulo diz, nós não desanimamos. Por quê? Porque foi Deus que me deu esta missão. Foi o Pai Todo-Poderoso que te deu essa missão. Foi Ele que atribuiu e deu importância a você. Foi Ele que te escolheu para cumprir um propósito. Aleluia! Nessa pandemia nós temos uma missão. O governador um dia falou que a igreja tem um papel primordial nesse momento, né? De trazer tranquilidade, paz. Talvez seja a nossa missão neste momento, de trazer uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra que Deus está no controle e Ele está. Amém? Esta é a nossa missão, porque a nossa coragem vem de Deus, pois somos vaso de barro, irmão. Pastor, por que eu não desanimo? Porque a sua coragem, glória, está em Deus. A sua confiança está depositada naquele que não te vai, perdão, fugiu a palavra aqui agora, o Deus que não vai te decepcionar. Perdão, Deus não vai te decepcionar. A confiança nossa está nele, porque nós somos vaso de barro. Nós não temos, o valor que está em nós, o Espírito Santo que está nas nossas vidas, nos fortalece, nos dá coragem, nos anima a cumprir a missão que Deus derramou e nos deu. Amém? Então no versículo 1, eu identifico que eu tenho uma missão, eu identifico que quem me deu essa missão foi Deus, e Ele me deu por misericórdia, não foi por merecimento, e nós não desanimamos, porque apesar de sermos vaso de barro, nós não desanimamos porque a nossa coragem está em Deus, está depositada num porto seguro, a nossa segurança, amém? Quem está segurado na mão do Todo-Poderoso de Deus? Você não pode desanimar, você não vai desanimar. Deus vai te dar força, Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar ânimo, Deus vai te encher, o Espírito Santo vai te visitar e você não vai retroceder, não vai parar, não vai voltar atrás, mas vai fazer igual o Paulo: eu esqueço das coisas que passaram, eu vou olhar para frente focando em Jesus Cristo, porque Ele é o meu Senhor, irmãos, Ele é o nosso Senhor. Amém? Verso 2. Em segundo lugar, eu aprendo nessa história os desafios de estar nessa missão. Olha o que diz lá: rejeitamos todos os atos vergonhosos, métodos dissimulados, e não procuramos enganar ninguém e nem distorcermos a palavra de Deus. Então nós temos uma missão, e por estar nessa missão nós temos desafios, sim ou não? Nós temos desafios a vencer por estar nessa missão. Pastor Ronaldo Fonseca, ontem pregando, ele falou assim: vale a pena vencer os desafios. Quando você venceu, glória, um desafio, amanhã você se tornou uma pessoa mais preparada, mais forte, mais resistente. A pancada vem, pode balançar, mas porque você venceu um desafio, você se tornou mais confiante em Deus, a sua fé ficou mais fortalecida no Senhor, e você vem vencendo agora desafios sobre desafios. A missão automaticamente me traz desafios, e Paulo nos diz aqui que o desafios, somos desafiados a rejeitar atos vergonhosos, a rejeitar a dissimulação. O que é isso? Ser fingimento, hipocrisia, falsidade. Temos que rejeitar. Paulo diz que nós temos que rejeitar a prática de enganar os outros. Amém? Não somente recusar o que é errado, mas também declarar o que é verdade. Porque no outro, mais à frente no versículo, ele diz que, em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus. O desafio que nós temos de recusar aquilo que nos traz vergonha, é difícil ou não é? É difícil. Estávamos vivendo uma vida
morta, uma vida morta nos nossos pecados, nos nossos delitos, e automaticamente de várias vergonhas. Hoje as pessoas chegam até a gente e falam: pastor, eu tenho vergonha do meu passado. Sim ou não? Muitas pessoas não conseguem falar, nem testemunhar o que era o seu passado, porque tem vergonha. Nós não devemos viver nesses atos de vergonha, mas recusar, mas rejeitar. Não sermos mais dissimulados, fingimentos, hipocrisia, falsidade. Quem está na missão tem um desafio. Quem está na missão é discípulo de Cristo, e ele é moldado constantemente pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você não somos mais aquela pessoa falsa, aquela pessoa hipócrita que fala uma coisa e faz outra, aquela pessoa fingida, que é somente uma capa por lado de fora. Não, Paulo está falando o seguinte: rejeita esta vida aí, rejeita esse seu velho eu. Agora Deus está te dando um novo eu. Você agora é uma nova criatura, e você vai agora não somente recusar, rejeitar o que é errado, mas em último lugar, dentro desse tópico, você vai agora pregar a verdade. Você vai pregar e ter uma interpretação bíblica, em vez de distorcer o que a Bíblia diz. Amém? E hoje em dia está difícil, né, irmão? Porque infelizmente os crentes são o que menos lê a Bíblia. A maioria, não é generalizado, mas infelizmente a nossa geração ela é marcada por pessoas que não são conhecedoras de Bíblia. Fizeram uma pesquisa um tempo atrás nos Estados Unidos e perguntaram assim para algumas pessoas, né? Eu tenho essa pesquisa anotada em casa, né? Mas não me lembro mais ou menos a quantidade. Mas perguntaram para algumas pessoas e falaram assim, perguntaram para elas se Deus ajuda quem cedo madruga era um versículo bíblico. Muitas pessoas responderam que sim. Por quê? Porque nós não nos preocupamos em meditar, em estudar. E Paulo está nos alertando aqui que nós temos que ser como 2 Timóteo 2,15, né? Um obreiro apto, um obreiro preparado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Eu e você temos que manejar isso aqui, queridos. Temos que desmiuçar, estudar, riscar mesmo, ir atrás, buscar, porque assim nós vamos fazer a nossa missão corretamente. Amém? No verso 2, então, nós aprendemos que esta missão nos traz desafios. E os desafios têm que ser vencidos. E os desafios é rejeitar algo, rejeitar atos, rejeitar caráter, rejeitar o velho eu, e abrir agora para a oportunidade de sermos uma nova criatura. O Espírito Santo hoje te visita e dizendo: você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, agora se abre para o novo de Deus na sua vida, crente. Se abra para o que Deus quer fazer na vida, na sua vida, ser um exemplo de fiel. Amém? Glórias a Deus. Então, recusa o que é errado, mas também declara o que é verdade. Esse é o nosso desafio dentro desta missão. Recusar o que nos faz nos distanciar de Deus e declarar a verdade de Deus, não somente para o mundo, mas para mim também. Richard Baxter, ele diz: quando eu estudo ou quando eu leio as Escrituras, eu leio ela contra mim. Olha como é forte isso. Às vezes nós queremos pregar para a multidão e para fora, e esquecemos de pregar para nós mesmos. Amém? Glórias a Deus. Isso é deixar de ser fingido, hipócrita, e deixar de ser falso. Em terceiro lugar, está lá no versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Em outras palavras, outra versão: se as boas novas que anunciamos estão encobertas através de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Amém? Em primeiro lugar, nós temos uma missão. Em segundo lugar, essa missão nos traz desafio. Em terceiro lugar, o não cumprimento desta missão faz com que pessoas perecem, pessoas morrem,
porque não cumprimos a missão que Deus nos deu. Amém? Continuam caminhando na escuridão. Se nós não cumprir a missão que Deus nos deu, pessoas continuam caminhando na escuridão. Quem já entrou num quarto totalmente escuro? Você não vê nada e você não conhece aquele quarto. De repente você bate aonde? E bate logo quem? O dedo mindinho bem na quina de alguma coisa, sim ou não? Porque você está andando na escuridão. As pessoas estão andando na escuridão. Se eu não cumpro a minha missão, as pessoas continuarão andando na escuridão. Aonde a luz não está, a escuridão opera. Aonde a luz não é convocada ou ligada, que quando eu cheguei aqui estava tudo escuro. Quando eu apertei o interruptor, a luz reinou. Aonde a luz não entra, a escuridão opera. E as pessoas estão andando nessa escuridão, caindo em abismo, se aprofundando nas drogas, se aprofundando em vários delitos e pecados, se aprofundando na prostituição. E nós, como discípulos, às vezes estamos dormindo, negligenciando o que Deus nos deu como missão. Amém? Você vai entender daqui a pouco qual é essa missão. E por que não cumprimos a nossa missão? Dentro desse tópico, no verso 3. Primeiramente, por falta de prioridades. A missão do reino está no final de uma lista de tarefas. Sim ou não? As pessoas hoje têm tarefas para tudo. Hoje as nossas crianças têm inglês, têm natação, têm futebol, têm balé, têm isso, têm aquilo outro. Não é verdade? Hoje nós temos trabalhos, temos faculdade, temos isso, aquilo outro. Pastor, acho que você é contra tudo isso. Não, não sou contra tudo isso. Eu sou contra quando nós invertemos as prioridades. E aí nós fazemos tudo para o nosso eu. Paulo diz, vocês se preocupam com os seus próprios negócios. Se lembra daquela história de Jesus Cristo? Ele dá uma parábola, ele diz assim: eu te convido para as bodas do Cordeiro, vem para a festa, vem. Aí ele falou, não Senhor, não vou não, porque eu acabei de casar. Aí o outro falou, não, eu acabei de fechar um negócio grande. Não, eu estou cuidando de um terreno. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Eu tenho outras prioridades. Por que eu não cumpro a minha missão, Diácono Júnior? Porque eu deixo a minha missão por último. E aí, quando eu deixo por último, eu estou exausto, cansado com meus afazeres, e quando eu vou fazer a missão que é de Deus, eu não consigo fazer corretamente. Olha como é forte isso. Em segundo lugar, porque eu não cumpro a minha missão? Porque não manejo bem a palavra da verdade, como eu já disse. As pessoas não se preocupam em manejar bem a palavra da verdade. As pessoas não se preocupam em gastar tempo com a Bíblia. Não se preocupam em conhecer a verdade. E por não conhecer a verdade, fala assim, eu não consigo pregar, pastor. Eu não consigo ensinar. Eu não consigo ser discípulo. Por quê? Porque não maneja, porque não conhece. E a Bíblia diz que o meu povo se perece por falta de conhecimento. Amém? Em terceiro lugar, porque eu não cumpro a missão? Por vergonha. Muitas pessoas ainda estão vergonhosas de ser chamado cristão. Os tímidos, a Bíblia diz, né, que são aqueles, não é que a pessoa tem temperamento de timidez, não, né, que é a pessoa mais retraída, não. É aqueles que não tomam uma decisão. É aqueles que são indecisos. São vergonhosos. Não sei, eu não consigo. Não tomam uma decisão. Então as pessoas não cumprem a missão por vergonha. Amém? Estão entendendo até aqui, irmãos? Está bem explicado? Ou não está? Amém? Então, dentro desse texto aqui que Paulo está ensinando à igreja de Coríntios, ele nos dá uma missão, e nós temos uma missão, a missão que é dada por Deus. Amém? Em segundo lugar, os desafios dessa missão nós temos, porque nós estamos numa batalha. Judas diz que uma fé que nos foi dada, né, uma fé para ter uma batalha, né? Nós temos uma batalha pela fé, na verdade. Quando você se entregou a Cristo, você automaticamente se alistou nesta batalha. Você não pode ser neutro, porque se você for neutro, amém? Se você não guerrear, quem guerreia contra você pode
te matar. É forte. Vamos lá. Em quarto lugar, existe um opositor desta missão. Por que às vezes essa missão se torna tão difícil? Porque às vezes não conseguimos fazer também esta missão. Porque existe um opositor. Verso de número 4, olha o que diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós temos um opositor. Quem é, pastor? Satanás, diabo, a antiga serpente, o príncipe deste mundo, o Deus desse século, aquele que se opõe contra tudo que é Deus. O desejo de Satanás é que o povo se perca, pois ele é o opositor perpétuo dos planos de Deus. Deus tem um plano com a sua vida e com a minha vida. Ele te deu uma missão, mas nós temos um opositor, que é Satanás. E é interessante que Satanás, ele age no entendimento das pessoas. O que ele faz? Age no entendimento das pessoas. Olha lá, Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem. Ele age no entendimento. E é interessante que hoje nós temos alguns grupos de pessoas em relação à sua fé, ou à sua crença, ou acreditar em Satanás. Tem pessoas, em primeiro lugar, que não creem que Satanás existe. Não existem essas pessoas? E isso é uma artimanha do inimigo. Fazer com que as pessoas venham a pensar que ele não existe. Porque se eu creio que ele não existe, o caminho está aberto para o opositor te parar, te destruir. Sim ou não? Em segundo lugar, existem as pessoas que dão poder além do que Satanás tem. E ele engana direitinho. Porque as pessoas pensam que Satanás é do mesmo nível de Deus. Escute bem, Satanás, ele tem poder? Tem, mas Deus tem todo poder. Amém? Em terceiro lugar, existem aqueles que adoram a Satanás. Então ele age no entendimento das pessoas, não deixando elas enxergar a verdade. O que era mentira vira verdade, e o que era verdade se torna mentira. Olha o que o opositor faz. Você lembra de Eva? Uma verdade foi falada para Adão e Eva: não coma porque vai morrer. E ele chega e fala assim: não, pode comer porque você não vai morrer. Amém? Aquilo que era verdade, ele distorce e faz em mentira. E aquilo que é mentira, ele coloca como verdade. É isso que o inimigo faz no entendimento das pessoas. E as pessoas não conseguem ser iluminadas, porque existe um opositor trabalhando na mente das pessoas. Amém? É por isso que você não pode desistir da sua missão. A nossa missão nós vamos ver daqui a pouco. Amém? Não desista. Olha lá. Fazendo com que pessoas não entendam a mensagem do Evangelho. Amém? O Evangelho é poder de Deus para a salvação daqueles que perecem. O Evangelho é o poder que nos alcança, nos tirando de um caminho que nos levava ao inferno, e agora ele nos coloca no caminho que nos leva para o céu. O Evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho, Paulo diz, do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então o que ele faz? Ele faz com que as pessoas não entendam. É por isso que a minha missão é fazer com que a palavra seja pregada e explicada, porque Cristo, irmão, ele sempre vai dizer, Cristo estava ensinando a palavra. Mesmo depois que Cristo morreu, ele ressuscitou, aí ele encontra 2 discípulos no caminho de Emaús, os discípulos tristes, desanimados, porque aquilo que era promessa morreu. Aí Cristo vai falar assim, e a Bíblia vai dizer, e começando pelos profetas, pela lei e pelos profetas, ele começou a ensinar aqueles 2 sobre o que a palavra dizia dele. Amém?
Glória a Deus. Então, se as pessoas não entendem a mensagem do Evangelho, eu tenho como uma missão pregar e fazer com que as pessoas entendam. Pregar e fazer com que as pessoas entendam que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de para a salvação daqueles que estão perecendo. O Evangelho é a nossa única solução. O Evangelho é tudo o que nós temos. Sem o Evangelho nós não temos nada. Sem as boas novas que foi anunciada nós não temos nada. Amém? Satanás trabalha para que com as vidas não venham a encontrar o Evangelho, não venham a ser iluminadas com a mensagem do Evangelho. Amém? Em quinto lugar, a mensagem desta missão. Qual é a mensagem da minha missão, Vivian? O que eu tenho? Qual é a mensagem da missão que eu tenho? Qual é a missão? A Bíblia diz no verso 5: não andamos por aí falando de nós mesmos. Eu não tenho que pregar de nós mesmos. Eu não tenho que pregar o que eu faço de mim mesmo, não. Eu tenho que pregar, a Bíblia diz, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor de tudo. Para Ele são todas as coisas. Dele foi feito todas as coisas. Sem Ele nós não temos vida. Ele é dono das nossas vidas, Ele é dono da nossa história, Ele é dono deste mundo, Ele é dono da sua vida. Sem Cristo nós não temos vida. Temos que pregar, a mensagem é: Jesus Cristo é o Senhor. Se você for ver, depois que Cristo subiu, se foi para o céu à direita de Deus Pai, os apóstolos ficaram lá esperando ser revestidos pelo poder do Espírito Santo. E eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. E as primeiras pregações, por exemplo, de apóstolo Pedro, a mensagem dele era o quê? A vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus. Qual era o tema central da mensagem do apóstolo Pedro? Jesus Cristo. Qual é o teor da sua mensagem? Qual é a mensagem que você tem que levar? Jesus Cristo. Jesus Cristo viveu uma vida santa. Jesus Cristo morreu como um cordeiro mudo, imaculado. Jesus Cristo não ficou morto, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ao ressuscitar, Ele foi glorificado e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por você e por mim. Essa é a mensagem que eu tenho que levar. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo é o Senhor deste mundo, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele toma de conta, Ele me direciona, Ele me ensina, Ele me orienta e Ele manda na minha vida. Escute bem, meu querido, se você tem outro Senhor que não é Jesus Cristo, repense a sua vida, o Senhor das nossas vidas. Se você tem outro Senhor, dinheiro, é o seu ventre, comidas, você mesmo pode se tornar um Senhor da sua vida, a sua família pode se tornar um Senhor da sua vida. Comece a repensar e cair em si, e comece a se converter, porque Jesus Cristo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Não há outro Senhor. Senhor é Jesus. Amém? Ele é suficiente para mim e para você. Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação. Amém? Glórias a Deus. Então a mensagem que eu tenho que levar é: Jesus Cristo é Senhor. Ele diz: não proclamamos a nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus Cristo. Nós somos escravos dos incrédulos, ajudando a obter um conhecimento mais pleno de Deus. Minha missão. Minha missão. Apóstolo Paulo andou o mundo inteiro, irmão, por isso aqui, pela verdade. Ele foi morto pela verdade. Ele foi morto por causa dessa mensagem. Mas ele não se recusou em levar Jesus Cristo para as pessoas. Ele não se recusou em levar a mensagem do Evangelho para as pessoas que estão perecendo. Nós vimos aqui que existem pessoas perecendo, porque ainda a luz do Evangelho não chegou até eles. Nós temos que levar
Porque Jesus Cristo é essa luz. Aleluia. Amém? Jesus Cristo, a Bíblia diz que raiou uma luz. Quem foi? Jesus. Jesus veio e iluminou os nossos corações. Em último lugar, qual o resultado desta missão? Vamos lá, vamos recapitular. Temos uma missão, uma tarefa. Temos desafio que essa missão nos traz. O não cumprimento dessa missão traz coisas drásticas, né? Pessoas morrem, pessoas continuam andando na escuridão. Existe um opositor que não quer que você cumpra essa missão. Amém? Satanás. Perdão. A mensagem dessa missão é Jesus Cristo. Acabou. Amém? Se você for ver, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem central é Jesus. Amém? Quando o homem cai, Deus já dá um escape. Quem? Jesus Cristo nascerá da semente de uma mulher, que pisará a cabeça da serpente. Olha lá, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem central é Jesus Cristo. Amém? Então a mensagem dessa missão é Jesus. Eu tenho que levar Jesus para as pessoas. Amém? E em último lugar, existem resultados dessa missão. Verso 6. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, e é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Como Deus brilhou em nós? Por causa da pregação do Evangelho. Através da pregação do Evangelho, Jesus Cristo brilha em nossos corações. A luz raia em nossas vidas. E não nos voltamos mais para as nossas velhas práticas e para as nossas vidas mortas, mas somos ressuscitados dos nossos delitos. Temos agora vida porque a luz raiou, porque a luz chegou, a escuridão que havia nos nossos corações raiou uma luz, e hoje não vivo mais em trevas, mas eu vivo numa gloriosa luz, vinda do céu, vinda do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que os últimos tempos, na verdade não, já quando nós estivermos no céu, não vai precisar nem de sol, porque a luz vem do próprio Altíssimo. Aleluia! Esta luz que Ele enviando Jesus Cristo, irmãos, raiou por este mundo e ainda continua raiando até hoje, porque Jesus Cristo vive. Aleluia! Aleluia! O resultado é conhecer Deus através de Cristo. Quando Cristo é pregado, as pessoas conhecem o Senhor, porque quem conhece Cristo conhece Deus, quem conhece o Filho conhece o Pai, quem tem um relacionamento com o Filho tem um relacionamento com o Pai. Então o resultado desta missão, irmãos, é ter um relacionamento com Deus, porque quem conhece se não tiver um relacionamento? Eu não vou conhecer a Maria Alice se eu não me relacionar com ela. E aí, bom dia, Maria Alice, tudo bom? Como é que você está? Como é que foi seu emprego? Ah, pastor, eu trabalho isso, aquilo. Eu tenho que bater papo, eu tenho que conhecer, eu tenho que visitar, eu tenho que estar junto. Eu tenho que saber relacionamento. O resultado da minha missão é fazer com que as pessoas venham ter um relacionamento com Deus. Escute bem. Primeiramente, eu tenho que ter um relacionamento com o Senhor. Não somente com a igreja, não somente com os irmãos, mas com Deus. Estava conversando agora com o Francisco, fui visitar ele, glória a Deus, eu estou muito feliz, aleluia. Mas nós estávamos falando justamente isso. Quando as igrejas fecharam, as pessoas cessaram de se relacionar com Deus. Escute bem, meus queridos, Deus não está limitado dentro deste templo. Ele não habita em templos feitos por homens. Ele habita em templos feitos por Ele mesmo, em você. Aleluia! Quando a mensagem do Evangelho é pregado, as pessoas são levadas a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Senhor. Amém? Quem conhece a Cristo não anda mais na escuridão. Escute bem, está cansado de tropeçar, irmão? Está cansado de bater a cabeça nas paredes, nos móveis, nos espinhos da vida, nos buracos da vida? É porque está faltando alguma coisa, ou alguém, porque está faltando Jesus Cristo. Porque quando temos Jesus Cristo, não andamos mais na escuridão, mas andamos na luz.
Ele nos ilumina, Ele nos direciona. Jesus Cristo. Ter um relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Esse é o meu objetivo. Esse é o nosso objetivo. Esse é o resultado da minha missão. Fazer com que as pessoas venham ter um relacionamento com Deus, um encontro. Conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Como eu conheço a Deus? Todos os dias eu conheço o Senhor. Todos os dias. A plenitude só lá no céu. Amém? Aqui só um pouquinho do conhecimento de Deus nos dá essa alegria, sim ou não? Só um pouquinho desse conhecimento de Deus, desse abraço do Senhor, desse aperto, desse sopro, dessa nova criatura que Ele nos fez, já nos dá uma alegria, já nos dá paz, já nos dá tranquilidade, já nos dá uma esperança. Imagina quando estivermos lá no céu, de frente com o próprio sol que ilumina. Eita, irmão, vai ser abençoado demais. Amém? Quem sonha com isso? Nós não podemos perder a esperança de que Deus, que Jesus Cristo está a voltar. Amém? Relacionamento com Deus nos dará salvação. A glória de Deus na face de Jesus Cristo. Haja luz na escuridão, e quem brilhou em nosso coração foi Deus. Quando Deus diz haja luz, Ele está citando e chama atenção para as trevas, tanto que existia em Gênesis, como que existe em nossos corações. Se lembra que a terra era sem forma e vazia, existia trevas naquele momento ali. Quando Deus fala haja luz, houve luz naquele lugar. Quando existia trevas nos nossos corações, Deus fala haja luz. Haja luz. E os nossos corações não andam mais na escuridão. Relacionamento nos dará salvação. Como é interessante, irmãos, aquela passagem de que as pessoas falam: Senhor, mas eu orei, eu expulsei, eu visitei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus fala o seguinte: mas eu nunca vos conheci. O que é isso? Você nunca teve um relacionamento comigo sincero, verdadeiro. Ah, pastor, Deus, mas eu fui, eu fiz, eu li. Irmãos, escute bem. Seja verdadeiro com Deus. Se lembra que Paulo falou? Rejeita o fingimento, a hipocrisia, a falsidade. Porque você está enganando a si mesmo. Porque diante de Deus, diante de Jesus Cristo, que esses homens estavam falando: mas Senhor, eu fiz isso. Eu sei que eu fiz. Você estava se enganando a si mesmo. Porque você fazia e não tinha um relacionamento com o próprio Deus. Amém? O resultado da minha missão é fazer com que pessoas se relacionem, tenham um relacionamento, conheçam a Deus. Conhecer, que elas venham a conhecer a Deus. Conhecer a Deus. A Bíblia diz no Antigo Testamento: eu me glorio em conhecer o Senhor. Eu não me glorio nos meus dons, eu não me glorio nas minhas virtudes, eu não me glorio na minha força, eu me glorio em conhecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor iluminou os nossos corações, e o Senhor usou pessoas para fazer isso. O Senhor usou pessoas para pregar para mim, o Senhor usou pessoas para puxar minha orelha quando tinha que puxar, o Senhor usou pessoas para poder me repreender, me ensinar. E assim a luz raiou em meu coração, através do convencimento do Espírito Santo de Deus. Amém? Você tem uma missão, tem desafios, não pode retroceder e não descumprir essa missão. Existe opositor, existe, e a missão é pregar o Evangelho, pregar Jesus Cristo, beleza. E o resultado vai ser um relacionamento completo, um relacionamento intenso, profundo com Deus. Amém? O que nós precisamos hoje, no meio da Covid, apesar que estar com a igreja aberta é bom, apesar de que estar com os irmãos é bom, é maravilhoso, mas o que nós precisamos é cada dia termos um relacionamento com o Senhor. Como eu sei que eu tive um encontro com Deus? Porque todos os dias eu me relaciono com Ele. Todos os dias eu me relaciono com Ele. Todos os dias eu converso com Ele. Todos os dias eu escuto a voz dEle. Eu tenho um relacionamento profundo com o Senhor. Amém? Espero que Deus fale mais ao seu coração. E neste momento eu quero pedir a você,
a ficar de pé. Nós vamos orar. Você tem uma missão? Diz um amém bem forte. Amém. Não retroceda. Pastor, eu estou fraco, eu estou desanimado, irmão, vai, procura alguém, chega a mim, vamos orar junto. Nós estamos fazendo aqui discipulado, uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não. E o que está sendo esse discipulado, pastor? Oração e Bíblia. Ah, pastor, é muito vago isso. Você está falando para mim que oração e Bíblia é vago? Algo está errado. Amém? Então, queridos, venham, participe junto conosco, porque está sendo muito bom. Eu vivi um período de oração aqui maravilhoso. Saí daqui renovado. Amém? Glória também. Os irmãos que estiveram aqui também. Amém? Vamos orar. Deus, mais uma vez, somos gratos à sua palavra. Somos gratos ao Senhor, ao seu ensinamento. Somos gratos porque o Senhor nos escolheu para uma missão. O Senhor nos escolheu para um propósito, mas não olhando as nossas virtudes, mas por causa da sua misericórdia. Nós te louvamos, ó Pai, porque os desafios estão sendo vencidos. Nós te louvamos porque nós não retrocedemos. Nós te louvamos porque mesmo diante da oposição de Satanás, tentando nos cegar, tentando nos paralisar, nós estamos avançando, não pelas nossas forças, porque nós somos um vaso com o Espírito Santo dentro, nos fortalecendo, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, até aqui o Senhor tem nos levado, até aqui o Senhor tem, meu Pai amado, nos sustentado, Senhor. Meu Pai, visita os teus servos que estão agora do outro lado, que estão nas suas casas, visita esses que estão aqui, vai, Senhor, renovando o teu povo, vai renovando os seus discípulos, vai renovando, Senhor, a missão do teu povo, dando força, dando vigor físico, dando vigor espiritual, dando vigor emocional. Eu repreendo agora toda a força do inimigo para te destruir. Ele não tem poder. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Creia no poder sobrenatural de Deus te visitando nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é mais do que vitorioso e vitoriosa em Cristo Jesus. Quem concorda diz um amém bem forte. Aplauda o Senhor, glorifique a Deus, exalte a Deus, louve ao Senhor. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Amém? Glórias a Deus. Domingo 9 horas EBD. Domingo, 19 horas, um culto abençoado. Venha, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, e todos dizem: amém. Glória a Deus.